Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, meus irmãos? Amém. Quem está feliz aí, dá um glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, amém? Aleluia. Cadê o Gilberto? É esse microfone mesmo aqui, Gilberto? O outro já não pode usar? Então vou usar esse aqui. Aleluia, aleluia. Só dá uma regulada nele para mim. Glória a Deus. Irmãos, tivemos uma comunhão abençoadíssima ontem com toda a nossa equipe de liderança da videira. Quem estava lá, levanta a mão aí, deixa eu ver. Glória a Deus. Como é bom estarmos em comunhão. Salmo 133, projeta para mim, por favor. O Salmo 133, do versículo 1 em diante. Isaac. Salmo 133, do versículo 1 em diante. Nós vivemos isso aqui ontem, irmãos. Eu preciso enfatizar isso para você, a importância da comunhão. Salmo 133, do versículo 1 em diante. Vamos ler juntos? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas peraí, você leu ó? Pois é, tem um ó, um H, né? Ó, não é ó, é ó. Ainda tem exclamação. Quem gosta de português aqui? Pois é, ainda tem exclamação. Então vamos lá? Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. Cadê o Wander, hein, gente? Por favor, preciso do Wander lá na projeção para mim, senão... Põe no versículo anterior, por favor. E o 3. Quem for ficar na projeção tem que prestar atenção no pastor, o que ele está falando. Aí, agora aí, ó. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Vamos ler juntos? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Diga bênção e vida. Quem quer bênção aqui? Eu quero todas as bênçãos do nosso Pai Celestial. Quem quer vida de Deus também? Não é qualquer vida, não. É vida de Deus. Diga glória a Deus. Aonde que a bênção e a vida é liberada? Na comunhão dos irmãos. Então preste atenção, quem perde culto, quem perde célula, quem falta discipulado, quem falta curso de maturidade no espírito, curso de treinamento de líderes, está perdendo a comunhão. Está perdendo só comunhão? Está perdendo o que mais, gente? Bênção e vida. Aí tem gente que diz, pô, pastor, misericórdia, estou precisando ser abençoado, a bênção alcança o meu irmão da direita, da esquerda, não me alcança. Por que está faltando essa bênção aí, irmãos? Porque está faltando você estar no meio. Baixa um pouquinho o retorno, por favor. Você precisa estar no meio dos irmãos. Quem já entendeu isso genuinamente? Levanta a mão. Quem já entendeu isso? Já percebeu? Já ultrapassou essa fase? Glória a Deus pela sua vida. Preste atenção, quando você não valoriza essa questão de estar junto, você não somente está perdendo bênção também. Sabe o que você está perdendo? A última coisinha ali, olha, do Salmo 133, do versículo 3, ó, vida. Quem aqui não consegue mais viver sem a vida de Deus? Levanta a mão. Eu não dou conta mais. Há muitas décadas já. Não consigo viver sem a vida de Deus. E onde é que a vida é liberada? Aqui. Alguém já recebeu vida aqui? Agora, no louvor, já
momento da palavra, glória a Deus, vida. Gilberto dando testemunho dele, e eu sou testemunho, irmão, sou pastor dele há 7 anos, e realmente o que ele está vivendo assim não tem explicação não, né? Eu acho que Deus está te alargando, sabe, Gilberto, nessa área aí, para ti também não viver na justiça própria, né? Porque às vezes a gente se acha muito bom em certas coisas, né? Eu acho que Deus, porque não tem motivo para que ele está passando, né? Ele compartilhou comigo, é uma briga na justiça que ele tem há mais de 20 anos atrás, e agora que veio, bloqueou tudo dele, não pode ir ali na esquina comprar um negocinho, um pãozinho, um lanchinho, nada, não pode fazer nada. Inclusive, quando os irmãos forem orar na sala de oração, vamos orar pelo irmão Gilberto, tá bom, irmãos? Glória a Deus, mas Deus está operando na vida dele. Tem gente que só vê o mal, né, Roberto? Tem gente que só olha o mal, mas nós não, nós olhamos e vemos a oportunidade que nós estamos tendo de Deus operar maravilhas e mudar a nossa sorte. Eu acho que Deus quer te abençoar muito, meu irmão. Quem crê que Deus quer abençoar o Gilberto? Eu creio também. Então, creia, veja as coisas com os olhos do Senhor. Mas voltando aqui para a comunhão, irmãos, que comunhão abençoada, sabe? Foi só para a liderança. Alguns ficam com ciúme, vê as fotos, o vídeo, né? Ai, que absurdo, ninguém me convidou. Ei, então vem para a equipe, chama aí, vem para a equipe. Chama aí a pessoa da sua esquerda, da sua direita, vem para a equipe. Vem liderar uma célula. Foi só para a liderança de célula, ok? Só para os líderes de célula. Tivemos um tempo muito abençoado. Nada melhor do que um bom churrasco, né, irmãos? Para alegrar assim o final de semana de um brasileiro. Glória a Deus. Mas foi poderoso. A vida e a bênção do Senhor liberada. Quero avisar os irmãos que na próxima semana, terça-feira agora, dessa semana já, nós vamos ter reunião geral, ok? Com toda a liderança aqui mesmo na videira. Essa semana vai ser intensa, irmãos, porque sexta-feira, depois da pandemia, nós ainda não tínhamos feito vigília. Nós vamos fazer uma vigília, irmãos, nessa sexta-feira vai começar às 10 da noite. E o nosso objetivo é ir até as 2 da manhã, vamos buscar a presença do Senhor, a face de Deus. Olha onde é liberada a bênção, na comunhão, na koinonia. No original é koinonia. Quem quer vida e bênção, é no meio da igreja, é junto com os irmãos, é o corpo de Cristo, amém, operando no nosso meio. Então não vem sozinho, traz sua família, traz os irmãos da sua célula, vamos juntos buscar o Senhor. Quem tem aí um desafio, uma causa impossível, quem precisa de um milagre, deixa eu ver. Vamos buscar o Senhor, irmãos? Amém? Uma ótima oportunidade para você buscar o Senhor, colocar diante dele as suas necessidades, vai ser uma experiência poderosa. Outra coisa também, no próximo sábado, nós vamos investir no nosso casamento. Amém, irmãos? Sábado é tempo de parar e investir no casamento, como você faz com o seu carro, troca o óleo, né? Você sabia que você também, depois de tempos em tempos, você tem que trocar todo o líquido de arrefecimento, que não é água, alguns põem água, né? No sistema de refrigeração do carro. Em tempos e tempos você precisa trocar esse líquido, porque se não dá problema, ele perde o seu propósito. Assim é um casamento também, você precisa investir no seu casamento. Nós vamos ter um tempo aqui, essa reunião é só para casais. Quem não é casado, quem é solteiro, ou quem aguarda o seu tempo, aguarde a sua hora. Mas você que é casado, essa reunião é para você. Se programe, se organize para você investir no seu casamento. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus, baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter uma palavra de oração. Pai, obrigado por essa manhã. Senhor, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo que desce. Senhor, essa unção, Pai, que toca a cada um, Senhor. Nós declaramos que o Senhor nos conceda nessa hora espírito de revelação e de sabedoria. Ministra ao coração de cada um dos meus irmãos, Pai, e que todos nesse auditório presente, todos que estão acompanhando online,
Senhor, recebam revelação na tua palavra. Nós te pedimos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Diga eu creio. Diga eu recebo. Diga eu rejeito toda a crença errada. Diga eu declaro nessa hora a minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus. E declaro que nenhuma distração tem poder sobre a minha vida. Em nome de Jesus, diga amém. Escolhe alguém aí e fala para a pessoa, Deus vai falar com você nessa hora. Deus vai falar com você, pode ter certeza disso. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, uma das coisas que confundem as pessoas quando elas leem a Bíblia, principalmente quando elas mergulham no Velho Testamento, né, chamado também de Antigo Testamento, é quando começa aqueles julgamentos de Deus, podemos dizer assim, tratando com o povo de Israel. Aquilo choca você, e muitos ficam sem entender, muitos ficam, confusos, e outros até mesmo distorcem a palavra do Senhor. Por quê, irmãos? Porque eles não sabem fazer a distinção entre Velho e Novo Testamento. Nós estamos vivendo dias que, pela superficialidade que se está vivendo na fé, meus irmãos, as pessoas não estão compreendendo a palavra por falta de profundidade, por falta de entendimento. E algumas pessoas, elas têm até a ideia de que fazer a distinção entre lei e graça é pecado. As pessoas, elas se encontram, irmãos, numa verdadeira confusão ao ler a Bíblia. E eu quero hoje falar sobre isso. Nós precisamos fazer uma distinção clara entre Velho e Novo Testamento. Para a gente ler o Velho, nós precisamos ler como Jesus lia, como Jesus explicava. Tem gente que só crê no Novo e ignora completamente o Velho, nem lê, nem faz questão de ver. Está perdendo a oportunidade de entender que isso é palavra de Deus para você, e que o Velho Testamento, ele traz para... Baixa o retorno, por favor. Ele traz para você entendimento, luz sobre o Novo, sobre Cristo. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, que o próprio Senhor Jesus, ele trouxe o Evangelho explicando e mostrando que o Velho Testamento, a antiga aliança, revelava Jesus. Então, existe uma forma de ler a Bíblia. Eu me refiro à parte do Velho Testamento, e Jesus nos ensina sobre isso. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas capítulo 24. Nós vamos ler a partir do versículo 13, e eu quero mostrar para você Jesus no caminho de Emaús. Aqui já era o terceiro dia, ele já havia ressuscitado, e ele aparece para Maria. Agora aqui ele aparece para essas pessoas, para esses discípulos no caminho de Emaús, que estavam com ele quando ele morreu. Passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, eles estavam indo embora, Éder. Mas Jesus se revela para eles. Olha que interessante. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Diga, o próprio Jesus. Sabe o que esse texto nos mostra, irmãos? Eu quero fazer uma aplicação prática. Às vezes Jesus está se manifestando na sua vida e você não vê, você não observa. Você está envolvido com os problemas, com as circunstâncias, e você não consegue perceber Cristo presente na sua vida, auxiliando você em tudo. E foi exatamente o que aconteceu com esses discípulos. Eles iam caminhando, indo embora, e Jesus se aproxima
e começa então a dialogar com eles. Olha o que diz o versículo 16, nós vamos ler juntos, vamos lá? Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Preste atenção na parábola das 10 virgens. As 10 eram virgens. Diga, as 10 eram virgens. As 10 tinham azeite. Diga, tinham azeite. As 10 tinham lâmpadas. Diga, lâmpadas. Diga, as 10 dormiram. Mas olha para mim, deixa eu falar algo para você. 5 tinha azeite de reserva. As outras 5, o azeite estava acabando. O que significa isso, pastor? É tempo de nós termos reservas no Senhor. Ele está voltando para nos buscar, irmãos. E sabe o que é reserva? É ter vida com Deus, é ter tempo de oração, comunhão com os irmãos, vigília agora, sexta-feira. Todo mundo vai dormir. Nós separamos essa sexta-feira para juntar azeite na botija. Quem já entendeu isso, irmãos? A gente vai sair da média. Você é livre, ninguém é obrigado a vir. Mas se você precisa juntar azeite aí na sua botija, você já entendeu o recado. Aqui, irmãos, os olhos deles estavam impedidos de ver. Às vezes você está tão envolvido com os problemas que você não enxerga saída, solução, muito menos ver Jesus. Olha para mim, seus olhos estão assim, ó. O que tem de crente assim. Meu Deus do céu, que o Senhor nos livre. Por isso que nós precisamos orar. Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. Quem faz esse tipo de oração? Muito importante você orar. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. Diga, 3º dia. Olha para mim, às vezes isso aqui é você, espera o 1º dia, espera o 2º dia, no 3º dia, deixa eu resolver esse negócio logo. Não, deixa eu fazer a coisa aqui que tem que ser feita. Não é só com você que acontece isso, não, acontece também com os discípulos. Irmãos, eles andaram com Jesus. Jesus falou que ia ressuscitar, mas eles estavam aí indo embora, em direção de Emaús. Versículo 22. É verdade também que algumas mulheres, olha só, irmãos, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram, dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Irmãos, as mulheres foram lá, testemunharam. Depois os irmãos, outros discípulos foram lá para ver se estava o corpo. Não estava, mas eles não creram. Olha o que Jesus diz para eles no 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Ei, você está sendo tolo por não crer. Olha as evidências, olha as palavras se cumprindo.
As mulheres testemunharam, o anjo falou que ele não estava mais lá. Outros discípulos foram lá no sepulcro, o corpo não estava mais. Mas ainda assim, eles estavam indo embora. Caminho de Emaús, estavam indo embora. Como Jesus os exorta, irmãos, ó nécios e tardos de coração. Nós estamos vivendo dias, irmãos, que as pessoas estão assim, tão tolas. Sabe? Não tem sobriedade. Falta manusear a palavra. Vivem de culto, vivem de célula, sabe? Vivem de pequenas porções semanais. Experimenta viver de pequenas porções de comida para você ver se você não fica desnutrido. Existe até uma doença que se chama anorexia, que leva à morte. Tem crente que está assim, irmãos, não consegue ver Jesus. Jesus está se manifestando. E aí acontece algo lindo, versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E isso aqui, eu vou pregar sobre isso aqui agora que está no versículo 26. Eu li tudo isso para chegar aqui no 26, no 27, ó. E começando por Moisés, diga, começando por Moisés. Ei, Moisés, Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Jesus começa, Gilberto Botelho, a discorrer, vai lá para o Velho Testamento, preste atenção, Jesus é a própria graça encarnada de Deus, é a graça validando, irmãos, as escrituras sagradas. Nós não podemos ignorar o Velho Testamento, mas precisamos aprender a como ler. Não podemos ser mobral, ignorante. Espera aí, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver. Que é isso? Que texto louco é esse? Não, vou fechar, não, vou ler só o Novo Testamento, pastor. 1 João, Mateus, para com esse negócio. Eu estou aqui para instruir você, esse é o meu papel. Nós precisamos, Paulo, ele adverte Timóteo, nós vamos já ler. Ele adverte Timóteo falando que um obreiro, que um cristão aprovado deve manusear bem a palavra. E eu vou te mostrar o original, o que é isso, manusear bem. É surpreendente. Mas aqui, irmãos, ele começa por Moisés, discorrendo. Sabe o que é discorrer? É ir contando. Como eu estou fazendo aqui, eu estou discorrendo o capítulo aqui de Lucas para você, o capítulo 24. Estou discorrendo, indo por partes, versículos por versículos, e Jesus foi discorrendo, ó, por todos os profetas, por quem? Se você vê o Velho Testamento, são o nome de profetas. Então Daniel, Jesus começa lá na Torá e vem discorrendo o Velho Testamento todinho, Renato, para trazer a luz do Evangelho para aquelas pessoas, e brilhou, tá? Iluminou, que os olhos deles foram abertos. Diga glória a Deus. Olha aí, ó. E expunha o que ao seu respeito. Eu preciso focar nisso aqui também, do versículo. Marca, risca o versículo 27, pinta, destaca aí do seu aplicativo. Você precisa entender isso. Expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Aqui está a chave, irmãos. Como que o Velho Testamento deve ser lido, procurando Jesus. Cadê o Cristo? O que fala sobre o Cristo? Cadê o Cristo? Cadê? O que está falando sobre ele? Eu preciso aprender aqui. Essa é a chave. Jesus está mostrando para eles, desde Moisés, passando pelos profetas, eles expôs, irmãos, a palavra a respeito do que se dizia a respeito dele. E aí segue o 28, olha. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Em outro para ficar com eles. E entrou, para ficar com eles. Sabe o que está acontecendo aqui? Sabe quando está com gostinho de quero mais? Aí o líder fala: irmãos, vamos orar encerrando então a célula. Aí os irmãos: não, fala mais um pouquinho.
Gente, vamos ficar mais um pouquinho aqui. É quando o culto está rolando, né? Aí a hora está passando, nós botamos um relógio ali para controlar, né? Meu Deus, já é 10h52. Estou toda na introdução do negócio. Mas olha para mim. Aí os irmãos, não, fala mais. Foi isso. Preste atenção, olha para cá. Sabe o que é vida? É quando a palavra está jorrando. A palavra está sendo pregada, compartilhada. A vida está fluindo, aí você não quer ir embora não. Vocês vão ver a vigília aqui sexta-feira. Aí dá 2 da manhã, tem uns que vão estar agoniados para ir embora, mas a maioria, pastor, não dá para a gente ficar mais 1 hora? Vamos ficar mais um pouquinho, está tão bom, tão gostoso aqui. Irmãos, é bom demais isso. É o que aconteceu com Jesus em relação a esses discípulos. Versículo 30, e aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos, diga, se lhes abriram os olhos, e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Preste atenção, se você tem alguém na sua família que não é crente, ou que está desviado, não quer saber de Deus, está ferido, machucado, é possível que os olhos deles se abram. Sabe aonde? No meio do povo de Deus. Traz eles para o meio. Sabe o que é isso aqui, irmãos, que está escrito? Comiam do pão, é comunhão. Tem pessoas que precisam de comunhão para ser menino. Por que tem gente que vive de uma fé de altos e baixos? Porque a comunhão dela é altos e baixos. Ora tem, ora não tem. Ora tem, ora não tem. Por que falta a bênção? Porque não tem comunhão. Por que falta a vida? Porque não tem comunhão. Por que os olhos não estão abertos, os olhos estão fechados? Porque não tem comunhão. É no partir do pão, irmãos, que os olhos são abertos. Quem teve olhos abertos aqui em comunhão? Eu já tive. Fui agora com o meu pastor lá, pastor Aloysio, a capacitação, fomos numa caravana, meus olhos foram abertos, mais uma vez, sobre a palavra, a importância do crente ler a palavra, do crente estudar a palavra, do crente priorizar a palavra. Eu sou pastor há 17 anos, eu amo a palavra, eu me converti, eu li a Bíblia de trás para frente para trás, eu comia, minha mãe dizia, meu filho vem comer, não mãe, eu preciso ler a palavra. Ela está aqui como testemunha. Cadê minha mãe, gente? Foi arrebatada, não. Ela estava aqui, aleluia, estava, tá bom. Na hora do vamos ver, o que te sustenta é a palavra, meu irmão. Fala aí para essa pessoa que está do seu lado. Diz para ela, olha, o que te sustenta é a palavra. E agora, olha aí o 32. Depois que os olhos deles foram abertos, Jesus desapareceu. Versículo 32, vamos ler juntos. E disseram um ao outro, vamos lá igreja, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras. Ei, olha para mim. Bênção e vida é quando o evangelho, a palavra está sendo pregada, irmãos, e o irmão que está falando lá, a irmã que está falando lá, está fazendo o coração queimar aqui, está queimando aqui. Isso é vida, isso é o poder de Deus, isso é unção jorrando, liberando. Por isso que nós não podemos abrir mão da unção nas nossas células. Irmão, você vai fazer uma abertura na célula, sabe, um quebra-gelo, um louvor, vai compartilhar a palavra. Deus, vida, Pai, põe tuas palavras no meu coração. Um culto como esse, a palavra tem que queimar no coração. Por favor, seja honesto. Eu peço a você em nome de Jesus, porque isso aqui é um feedback meu. Eu preciso saber, tem o coração de alguém aqui queimando nessa hora? Em cima do que eu estou falando? Isso é a vida de Deus. Guarda isso, conserva isso. Não ouve as pessoas por ouvir, não. Não ouve qualquer um, não. Ouve aqueles que faz teu coração queimar. Faz teu coração ter fome de Deus. Sabe, te leva a ser atraído para as coisas do Senhor. Isso faz toda a diferença. Jesus desapareceu e eles começaram a conversar ali. E eles falaram, poxa, o nosso coração ardia. Quando ele, lá no final, olha, nos expunha as escrituras.
Expunha o quê, irmãos? Torá. Os 5 livros que se chama de Moisés. Diga, uau! Isso revela, nunca mais você vai desvalorizar o Velho Testamento. Pelo contrário, na hora que você abrir, você vai procurar Jesus. Cadê Jesus aqui? O que está querendo mostrar de Jesus aqui? Que coisa poderosa. E o que mais que é a Escritura? Os profetas. Ah, pastor, não gosto de ler esse livro do Ageu aqui. Quem é ele? Sei nem quem é. Para que está aqui esse livro? Irmãos, não despreze as Escrituras sagradas. Se está aí, você tem o acesso, valoriza. A Bíblia não é um livro comum, irmãos. É o livro mais lido no mundo inteiro. Nenhum livro alcança ele. Hoje estão querendo desvalorizar cada dia, mas quanto mais bate nela, mais ela é valorizada. Quem já percebeu isso? É impressionante. Então, eu e você somos o povo da Bíblia. Nós valorizamos a Bíblia. Cadê os meus alunos do curso de maturidade? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Cadê os alunos? Glória a Deus pela vida dos irmãos. Sabe, isso mostra que você tem fome pela palavra, sede pela palavra. Deixa eu concluir a leitura. Ele diz assim, olha, 33. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram, aqueles dois que estavam no caminho de Emaús, contaram o que lhes acontecera no caminho, e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Diga, no partir do pão. Nós somos o povo da Bíblia, nós somos o povo do caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Nós somos o povo do partir do pão. Há quanto tempo você não parte o pão com os irmãos? Não, pastor, quando tiver condição eu vou fazer uma macarronada lá em casa, vou fazer o jantar. Para com esse negócio. Faz um pão com ovo mesmo. Faz um pão com manteiga mesmo. Olha, eu tenho 26 anos de casado, uma das coisas que consolidou meu casamento foi as coisas simples que eu vivenciei com a minha esposa e ela comigo. Como Paulo diz, sei viver tanto na escassez quanto na abundância. Valoriza a comunhão, chama o irmão, vamos tomar um café junto, vem para cá para casa. Irmão, vou fazer uma reunião discipulada aqui em casa, vamos reunir todo mundo aqui. Precisa ser só a célula, irmãos, é a celebração com os irmãos. Mas a comunhão, partir do pão faz parte. Eu preciso avançar com você, e o meu objetivo aqui é que você aprenda a manusear bem a palavra. Fala para o seu vizinho aí, aprenda a manusear bem a palavra de Deus. Irmãos, como que nós devemos ensinar o Antigo Testamento? Nós ensinamos da maneira como Jesus ensinou. Diga amém. Amém. Irmãos, nós acabamos de ler que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele encontrou com esses 2 discípulos que estavam desanimados no caminho para Emaús. Olha para mim, o que mais eu vejo é crente desanimado, é crente prostrado. A Bíblia se refere a eles, olha para mim, joelhos trôpegos. Sabe o que é joelho trôpego? É gente que anda assim, ó. E mãos descaídas. É o crente desanimado, ele anda assim, ó. Prostrado. É um estado de prostração que misericórdia ainda faz outros se prostrarem também. Porque nós influenciamos, irmãos, tanto para o bem quanto para o mal. Por exemplo, se você é um pai de família e você está assim, olha para mim, prostrado, joelhos trôpegos e mãos decaídas, tua família vai cair também. Que é isso, pastor? Está queimado? Porque o filho vai ver, desanima. A mulher vai ver, vai todo mundo desanimando. O líder de célula que está prostrado, misericórdia. A célula vai prostrando, você vai vendo. O irmão vai andando encurvado assim. Eu estou insistindo nisso para você visualizar.
O desânimo não é de Deus. Sabe como que eles superaram o desânimo? Encontraram Jesus. Sabe que você precisa encontrar Jesus sexta-feira aqui na vigília. Diga glória a Deus. Estou brincando, irmão. Você pode encontrar Ele agora. Mas a vigília vai ser poderoso. E tem gente que não enxerga isso. Está prostrado, está prostrando quem está do lado e continua prostrado. Tem oportunidade de buscar Jesus, não busca. De mudar de vida, não muda. E a coisa vai só azedando para você mesmo. Esses discípulos aqui, eles encontraram com o Senhor. E esse desânimo, esse estado de prostração, irmãos, essa tristeza. Já viu gente que vive numa tristeza profunda? Pelo que já morreu, pelos que estão vivos, pelo emprego que perdeu. Irmãos, olha, eu respeito o tempo de luto. Mas a Bíblia fala de luto, mas fala a respeito que também há um tempo. Você vai ficar prostrado até quando? E você vai prostrar, arrastar mais quantos com você? Nesse estado de prostração. Ah, mas eu vou casar. Ah, mas é o meu trabalho. Ah, você pode, olha para mim, por favor, olhe para mim. Você pode me dar justificativa, mas para Deus você não vai poder dar. E vai botar num telão aqui, ó. E vai mostrar, é mentira. Você está mentindo. Nós vamos ter muita surpresa no céu, irmãos. Mas voltando aqui, esses discípulos, eles até tinham conhecimento da Torá de Moisés, dos profetas, que Jesus mesmo havia ensinado. Mas seus olhos estavam fechados. Vou te relatar, quando Jesus menciona, começando de Moisés, o que é que isso representa, pastor? Os 5 livros do Antigo Testamento, diga Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Jesus lia e ensinava. Por que você não lê mais? Porque se às vezes você está lendo da forma errada, você tem que ler procurando Jesus. Olha a instrução. Posso ouvir um amém, irmãos? Eles são chamados de livro de Moisés. E olha, foram inspirados por Deus. Quem crê que foi inspirado? Se você mudar a sua ótica, a sua crença errada a respeito desses livros, e crer da forma correta, você vai entender, você vai ter revelação, e você vai reconhecer como palavra inspirada também. Eu posso ouvir um amém? Amém. E os profetas, eles representam aqui, irmãos, os livros históricos do Antigo Testamento. Nas escrituras hebraicas, a Bíblia, ela é dividida em 3 partes, diga 3 partes. Primeiro, os 5 livros de Moisés, que é a Torá, diga os profetas. O que inclui aí os livros dos profetas? Inclui os livros históricos e também os profetas maiores e menores. Diga maiores e menores. Preste atenção, não é de tamanho do profeta que um era maior que o outro, não. Tá bom? E nem significa que um também era maior assim em poder, em palavra, também não. É porque tem profetas maiores, o livro é maior mesmo do profeta. E tem os profetas menores, o livro é menor, tem menos capítulo. Posso ouvir um amém? E depois Salmos. Então assim ele é dividido o Velho Testamento. E Jesus aqui, irmãos, ele não despreza o Velho Testamento. Ele nos ensina como ler o Antigo Testamento. Isso é impressionante. Ele explica as Escrituras para os discípulos. De que forma? Falando ao seu respeito, mostrando para eles que o velho falava do novo. Diga, o velho falava do novo. Revelava quem, meus irmãos? Jesus. Jesus ensinou para eles, meus irmãos, dessa forma. Então, não é que não ensinamos o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento ele deve ser ensinado da maneira de Jesus. Projeta para mim 2 Timóteo 2,15, por favor. Vamos ler juntos esse texto.
Olha só que poderoso. Vamos lá, numa só voz. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Diga glória a Deus. O que esse texto aqui está nos instruindo, irmãos? Ele está nos ensinando a cortar corretamente a palavra. Pastor, o que é isso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Olha, meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos mostra que a palavra de Deus, ela deve ser cortada. O verbo manejar aqui, desse versículo, está vendo aí, olha? Que maneja bem, diga maneja bem. Olha para mim, não é ficar folheando, procurando. Eu me lembro que quando a minha primeira Bíblia, eu comprei ela limpa, normal, né? Sem as iniciais. Já viu que tem as iniciais cortadinhas assim? Eu não achava nada. Aí eu fui e comprei uma que tinha as iniciais. Aí eu abria, manejava bem a palavra. Não é isso não, irmãos. Sabe o que é manejar bem? Vou te ensinar, olha, no grego, essa palavra maneja bem, sabe o que significa? Cortar, diga cortar. Então, se você não cortar bem a palavra da verdade, você será um obreiro, um crente, que vai se envergonhar. Tem gente que não sabe cortar a palavra. O que é cortar, pastor? Eu vou te instruir o que é cortar, te dando o exemplo de Martinho Lutero. Quem lembra de Martinho Lutero? Lembra de Martinho Lutero? Ele que fez a revolução na Igreja Católica, trazendo luz para os crentes, né, que estavam presos. Martinho Lutero, ele disse que o homem que pode distinguir entre lei e graça é o verdadeiro teólogo. Preste atenção, todo homem de Deus, mulher de Deus, precisa aprender a distinguir o que é lei e o que é graça. Alô, tem alguém aí? Pastor, o que é isso? A lei foi dada por Deus para Moisés. E Moisés trouxe a lei. Preste atenção, o povo vivia no pecado, sem lei, pecando e fazendo maldade. Então Deus dá a lei para o homem saber o que é certo e errado. Para o homem se enxergar a sua condição. E aí o homem se enxerga, a lei é boa, diga a lei é boa. Mas só que o homem transgride o quê? A lei. Então mesmo com a lei sendo boa, o homem precisa de um salvador. Então a ideia é o homem se enxergar e pedir um salvador para Deus, para o salvar. E Deus responde o homem enviando Jesus para nos salvar. Diga, a lei é boa, mas ninguém é capaz de cumprir, meus irmãos. Jesus foi o único que cumpriu toda a lei. Por isso que ele é a própria graça encarnada. Através dele nós estamos justificados, porque ele cumpriu a lei. Então preste atenção, Martinho Lutero, ele continua dizendo o seguinte, que você pode ouvir um sermão que é biblicamente correto, mas se o pregador não souber distinguir entre lei e graça, isso não ajudará em nada as pessoas. A lei é boa? Sim ou não? Sim, mas resolve o problema do homem? Não, só faz o homem se enxergar e entender que ele precisa de um salvador. O Salvador nos foi dado, Jesus, só há salvação em Jesus. Mas sabe o que a gente encontra hoje, irmãos? A maioria das igrejas evangélicas pregando lei, descendo lei, até hoje, né? A gente tem pastores nossos que respondem perguntas no Instagram. Ontem eu li uma: ai, na minha igreja eu não posso usar o calça jeans, o que eu faço? Não posso usar brinco. Lei, irmãos, lei, a lei, ela só diz para o homem o que é certo ou errado, mas ela não liberta o homem. Só Jesus liberta. Fala para o seu irmão, só Jesus liberta. Ele também disse, irmãos, que a lei é para os soberbos.
Como assim, pastor? Já viu quem prega a lei? É soberbo, é altivo, se acha o dono da razão, o dono da verdade melhor que todos. Sabe como que Jesus chama esses homens de sepulcro caiado, que atam fardos pesados sobre os outros, mas eles não querem carregar nem com o dedinho. Agora o evangelho, irmãos, do Senhor Jesus Cristo, que é a graça, é para quem? É para os quebrantados de coração. Lutero, ele fez uma distinção entre lei e graça, e ele trouxe a reforma, ele revolucionou, irmãos, a religião da época. Fazendo o que, pastor? Cortando a palavra. O que é cortar a palavra? É manusear bem, saber distinguir o que é lei, o que é graça. O Velho Testamento é lei, não é para me ler, não é para me conhecer, não. Eu posso sim ler, conhecer, eu preciso estudar e saber o que eles falam de Cristo, porque Cristo é a própria graça de Deus revelada, que nos alcançou, que nos justifica de todo o pecado. Meus irmãos, há quem diga que a diferença entre o Antigo e o Testamento e o Novo Testamento, quem faz essa diferença está cometendo uma grande transgressão, um grande pecado, mas não é. Paulo, ele instrui Timóteo, maneja bem. Nós precisamos entender, para isso você precisa orar. Não dá para abrir a Bíblia de qualquer jeito e ler de qualquer forma, né? Tem gente que abre, espera aí, deixa eu ver, Deus vai falar comigo, folheia, não, irmãos, isso é para neném, para criança na fé, isso é maduro. Aí uma irmã falou assim, não, pastor, eu não manuseio mais não, eu deixo lá perto da varanda, que o vento sopra, o vento do Espírito, aí folheia ela. Aí eu chego lá, está lá, o Espírito Santo vai falar comigo. Irmãos, os crentes são artistas. Os irmãos são fogo, apronta cada uma. Mas o fato é, irmãos, que alguns dizem que não podem pegar e partir a Bíblia assim, e dizer que essa parte é Antigo Testamento, e essa outra aqui é para hoje. Meus irmãos, eu preciso dizer para vocês, que se nós não fizermos essa distinção de dispensações, essa é a primeira parte desse meu sermão. Domingo que vem eu vou pregar a segunda parte. E aí eu estou aqui trazendo para você a importância de nós cortarmos a palavra, manusear bem, entender o que é velho e o que é novo, como ler o velho. Para a gente entender tudo isso, nós precisamos saber sobre as dispensações. Diga, dispensações. O que são as dispensações, irmãos? Há 7 dispensações na Bíblia. E essas dispensações se revelam a maneira como Deus lida com o seu povo e trata com o seu povo. É impressionante isso. Eu não vou entrar em detalhes, eu não vou falar hoje sobre isso, mas é importante que você entenda. Por exemplo, tivemos a dispensação da inocência, Gênesis, a criação. Tivemos a dispensação da consciência, do governo humano, da promessa, da lei, da graça. Quem sabe que nós estamos vivendo na dispensação da graça? Ela vai acabar. Fala para o seu vizinho, ela vai acabar. Então fala para ele, aproveita. Aí você fala, aproveita, mas pastor, dispensação da graça é de comer ou de passar no cabelo? Que é isso? Só estou tirando onda, irmãos. Você precisa saber, você precisa estudar a palavra. Pastor, isso é tudo muito confuso. Não é, não aceite isso na sua cabeça. O diabo põe engano que a palavra de Deus é difícil, que o Velho Testamento é difícil demais, que você não vai compreender, que não vale a pena ler, que isso é para teólogo. Olha, eu vou dizer algo para você, isso depende da sua fome e da sua sede, do quanto você quer aprender. Mas também, irmãos, eu estou aqui para ajudar os irmãos. Nós temos aí os discipuladores, os líderes de célula. Você pode contar conosco. Sabe, que você tiver dúvida, pergunte. Nós somos uma igreja da palavra. Nós estudamos a palavra. Eu estou na videira há 22 anos. O nosso pastor fundador é mestre na palavra. Pastor Aloísio
Irmãos, vem gente de fora, de outros países, ouvir ele aqui. Eu encontro aqui nesse estado, eu vou visitar as igrejas, fazendo as capacitações, discipulados e conferências. Irmãos, tem gente que lá no interior do Espírito Santo, diz que ouve o pastor Aloísio, que usa o material. Tem gente aqui na capital que dá cursão CTL. Todo o material do pastor Aloísio, irmãos. Então nós somos uma igreja da palavra, nós estudamos a palavra. Isso não é só para pastor, para líder, não. Ei, olha para mim. Nós temos uma igreja abençoada, irmãos. Nossa igreja é uma igreja saudável, diga glória a Deus. Mas preste atenção, Adão e Eva foram enganados no Éden. Cuidado! O que te sustenta é luz, é clareza. O salmista diz: Senhor, envia a tua luz em meio às minhas trevas. Que é isso, pastor? Você precisa orar para Deus abrir seus olhos, abrir seus ouvidos. Sabe, para você enxergar como Ele vê, não o que os outros dizem ao teu respeito, não o que você acha a respeito de você mesmo, mas o que a palavra diz ao meu respeito. É com isso que eu vou ficar, é nisso que eu vou me apegar. Então, voltando para cá, meus irmãos, as dispensações nos mostram e nos revelam o plano de Deus para a vida do homem. Pastor, então, você pode me perguntar aí, né? Eu até anotei aqui. Nós somos hiperdispensacionalistas, então, pastor? Diga não. Quem são essas pessoas? Essas pessoas, elas dizem que as línguas e os dons do Espírito Santo já cessaram. E nós não cremos nisso, nós falamos em línguas. A gente ora para que outros sejam batizados e falem em línguas. A gente ora para Deus nos dar interpretação de línguas. Prepara aí, hein, sexta-feira. Quem ainda não falou em línguas aqui, levanta a mão. Sexta-feira, hein? Vem, que eu vou orar impondo as mãos junto com os irmãos aqui, ali para você falar. Quem já fala em línguas, levanta a mão. Que é isso? 80%. Agora baixa a mão. Quem quer fluir no dom de interpretação de línguas, no mistério? Quem quer profetizar aqui, levanta a mão. Vigília, em sexta-feira. Aleluia. Isso é para quem está disponível, mas é para quem quer, para quem tem fome. E a maioria das pessoas não entendem isso, irmãos. Nós temos fome de Deus. Então, eu quero encerrar lendo com vocês Efésios, capítulo 3, versículo 2, que diz assim, olha: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, olha aí, diga dispensação, olha só, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, Paulo, irmãos, ele buscou, ele orou, ele obteve revelação de Deus a respeito da dispensação da graça, que é a dispensação que nós vivemos hoje. Essa dispensação, quem percebe que ela está acabando? Levanta a mão. Está acabando, irmão, vem desde a época de Paulo, está acabando. A Bíblia fala que a volta do Senhor Jesus vai ser como nos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Tem gente que quando fala da volta de Jesus começa a ficar com medo. Você consegue imaginar uma noiva ouvir que o seu noivo está chegando para casar com ela, ela ficar com medo? Hein? Como é que o noivo ia se sentir, irmãos? Rapaz, essa mulher não me ama, não. Essa mulher não me quer, não. A noiva pode ter medo do noivo? Não, ela vai casar com ele, vai viver o resto da vida junto,
Mas tem irmãos que têm medo. Quando a gente começa a falar de Jesus, como eu vou falar agora, a Bíblia diz que a vinda do Senhor, ela é precedida como nos dias de Noé. O que acontecia nos dias de Noé? Me ajuda, lembra aí? Casavam-se, davam-se em casamento. É pecado casar, irmãos? Não, mas é pecado botar o casamento acima de tudo. Quem está acima de tudo na sua vida? Jesus. Compravam, vendiam, a Bíblia diz. É errado comprar e vender? Não. Não é errado, nós estamos orando, né, para comprar um sítio, comprar várias coisas para a nossa igreja, estamos orando. Não é errado. É errado colocar isso acima de Deus na sua vida. O que mais que diz, irmãos? Compravam, vendiam. Deixa eu falar algo para você. E o dilúvio chegou. A Bíblia fala que aquela porta da arca foi selada pelo anjo. Ninguém mais entrava nem saía. O povo batia na porta para entrar e não entrava. Preste atenção, o arrebatamento vai ser assim, vai ser num piscar de olhos. Então não é para você ter medo, é para você se posicionar em fé e crer que você é justificado em Jesus e se apegar a Jesus. Se há pendências na sua vida, resolva as pendências. Mas não fica, sabe, andando com medo, escondido, se afastando do corpo. Pode prestar atenção, todos aqueles que se afastam do corpo, é porque está com algum tipo de pendência com Deus. Porque Deus é o corpo de Cristo. Não, pastor, vou dar um tempo da liderança, pastor, vou dar um tempo da célula, pastor, vou dar um tempo, olha, eu não sei, tem uma irmã que já tem uns 3 meses que ela não vem, ela falou assim para mim, pastor, olha, é o seguinte, eu vou na célula, no culto eu vou quando der, tem 3 meses que ela não vem. Posicionamento dela foi o contrário. 3 meses. Os olhos, tá assim, irmãos, ó. Entendeu nada. Aí, misericórdia. Problema atrás de problema, confusão. Não é que o crente não tem problema. Quem tem problema aqui? Levanta a mão. Você não está lutando sozinho. O Senhor é com você. Quem está enxergando o Senhor com você no bar? Está entrando água, eita glória, Jesus está aqui. Senhor, acorda aí, pelo amor de Deus, que tenta acordar Jesus, né? Jesus está acordado, filho. Está vendo tudo aí, mas está no controle. Crê somente, acredite, creia até o fim. E tem mais, você não está sozinho, os discípulos estão juntos. Melhor coisa, né? Está levando pé. Uma vez eu fui jogar bola com os amigos, né? Contra o time do outro bairro, aí chegou lá, a gente começou a ganhar, os caras começaram a bater na gente, chutar mesmo, eu falei, gente, vamos começar a perder aqui, senão os caras vão bater em nós. A gente deixou os caras ganhar, a gente já foi saindo, pegando a bolsa, e os caras, ali só me confortou uma coisa, que eu não estava apanhando sozinho, todo mundo estava apanhando, mas eu fui o primeiro a correr, ia levar pancada de graça, estava no reduto deles, né, corre de menino, você não está apanhando sozinho. Fala para o seu vizinho, você não está apanhando sozinho. Você tem seus irmãos com você. Pastor, mas eles estão gritando igual eu. Diz que certa vez os discípulos estavam quase indo a pique, naufragando. Agora saiu. Obrigado. Estava naufragando, o barco estava afundando, Jesus aparece. E todos gritam, ai, fantasma! Todos gritaram, pensaram que Jesus, pastor, meu irmão está mais precisando de fé que eu. Pois é, mas pelo menos vocês estão juntos ali. Irmãos, eu acho o céu a coisa mais maravilhosa do mundo. Como é relatada no livro de Atos, um fortalece o outro. Mas tem célula que é cada um por si, Deus por todos, não. Ah, mas eu não gosto do fulano, para com esse negócio, alinha um coração, alinha com o líder, vamos andar juntos. Eu quero terminar, irmãos, falando para você o que Paulo diz para Timóteo, que o obreiro, que o crente aprovado, ele maneja bem a palavra. O
que é isso, pastor? Ele sabe distinguir o que é Velho Testamento e o que é Novo. Ele não despreza o velho porque é palavra inspirada, mas ele enxerga no velho Jesus sendo projetado no Novo Testamento. Eu posso ouvir um amém? Amém. Preste atenção. Às vezes as pessoas para quem você está evangelizando estão precisando ouvir de lei, tá? Quem já percebeu que no encontro com Deus as duas primeiras palavras é lei? Quem já percebeu? É lei purinha para o sujeito se enxergar e ver a condição dele. Mas depois é graça, 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 graça. Aleluia. Por isso que o encontro com Deus é um processo poderoso. Quem quer ser usado para levar alguém para esse encontro com Deus? Quem entendeu que vive na dispensação da graça aqui, quero te convidar a você ficar de pé no seu lugar. E eu queria fazer um apelo hoje. Falei que nós somos uma igreja da palavra, né? Enquanto a gente canta um cântico, eu gostaria de te convidar a vir na frente, para você posicionar diante da palavra. Eu vou ler a palavra, pastor. Eu preciso de ler mais a palavra. Eu preciso, orar quando eu for ler a palavra. Eu preciso ter mais fome da palavra. Pastor, faz muito tempo que o meu coração não queima. Eu quero que o meu coração queime na célula, no culto, pela palavra. Vem na frente, eu quero orar por você. Quero orar abençoando a sua vida, para que você flua na palavra, que no abrir da sua boca o Senhor te encha de palavra, em nome de Jesus.